Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês tudo que rolou na rodada desta quarta-feira do futebol pelos campeonatos estaduais. Tivemos aí surpresas, definição de rebaixamentos e de vários finalistas. Então vamos lá? Vou passar para vocês então tudo que aconteceu por ordem alfabética de estadual, começando pelo campeonato alagoano, colocando aqui na tela então. Campeonato alagoano, nenhuma surpresa, né? Nós tivemos aí a vitória do CRB por 2-1 sobre o Desportivo Aliança. Esse jogo aconteceu lá no estádio Rei Pelé e o CRB vai fazer a final contra o CSA, enquanto que o Desportivo Aliança e o CSE fazem a disputa de terceiro lugar. As finais do Campeonato Alagoano vão ser disputadas nos dois próximos sábados no estádio Rei Pelé. Primeiro jogo neste dia 15, 17 horas. Jogo da volta não tem horário ainda para acontecer. Então, isso aqui foi a definição aí dos finalistas do Campeonato Alagoano. Vamos passar aqui pro próximo aqui da lista aqui. Vamos para Bahia. Campeonato Baiano. Nós tivemos aí também a definição dos finalistas e pela primeira vez em muitos anos, eu acho que desde os anos 70 ou 60, que nós não vamos ter nem Bahia nem Vitória na final. A final do Campeonato Baiano será entre Atlético Alagoinha e Bahia de Feira de Santana. Olha que coisa, hein? O Bahia, que havia ganhado o jogo de ida, né? O Bahia da capital, que havia ganhado o jogo de ida por 1-0, tomou um 3-0 no jogo de volta e está fora da disputa. Outro finalista foi a equipe do Atlético Alagoinha. O Atlético Alagoinha, que venceu o jogo de ida, venceu o Juazeirense no jogo de ida por 2-1, depois perdeu por 1-0, né? O Juazeirense ganhou por 1-0 o jogo da volta. E aí a disputa foi para os pênaltis. E o Atlético, mais uma vez na final, né? O Atlético chegou na final no ano passado, foi para a decisão ao vencer a disputa de pênaltis por 3-2. O Juazeirense que está na terceira fase da Copa do Brasil, né? Sempre bom lembrar esse detalhe. Então, final aí do Campeonato Baiano, Juazeirense e Bahia de Feira. Primeiro jogo domingo, dia 16 às 16 horas lá no estádio Carneirão, mando de campo do Atlético. Jogo da volta no outro domingo, dia 23, na Arena Cajueiro. Então o Bahia agora vai se preocupar aí com o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Bahia então caindo em duas semifinais aliás, o Bahia que foi campeão da Copa do Nordeste semana passada, hein? O Bahia então acabou sendo campeão da Copa do Nordeste, agora é eliminado do Campeonato Baiano. Próximo campeonato, vamos falar aqui do Campeonato Brasiliense. Campeonato Brasiliense, que nós tivemos aí a definição dos finalistas, né? O Brasiliense já estava classificado. Aí ontem nós tivemos aí o clássico Brasiliense e Gama, e o Brasiliense foi lá e deu um 4-0 para cima do Gama, tirando qualquer chance de eliminação, de classificação do Gama, né? O Gama precisava vencer e ainda dependia de um tropeço do Ceilândia. O Ceilândia, que não quis dar bobeira, venceu o Lusiânia por 4-2 e vai pegar então o Brasiliense na final. A final vai ser em jogo único, né? No próximo sábado no estádio Mané Garrincha, jogo às 15 horas, então final em jogo único. Próximo campeonato regional aqui que nós vamos passar pelo Campeonato Capixaba. Campeonato Capixaba que ontem teve a abertura das semifinais no estádio Kleber Andrade e os duelos entre o Rio Branco e o Rio Branco de Venda Nova terminou sem gols, 0-0. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, também às 15 horas, só que lá no Olímpico Regional, né? Como eu falei também às 15 horas, porque nesta quinta-feira às 15 horas o Real Noroeste vai jogar contra o Vitória, jogo de ida. Jogo da volta, próximo domingo. Lembrando que o Rio Branco de Venda Nova tem a melhor campanha, então por isso um novo empate classifica o Rio Branco para a final. Catarinense. Campeonato Catarinense, eu acompanho com muita atenção esse duelo, porque foi lá a Chapecoense teve que passar duas vezes pelas quartas de final para conseguir avançar para a semifinal. E a Chape conseguiu passar pelo Figueirense. O time já havia perdido o jogo de ida por 3-1 no Orlando Scarpelli, mas jogando na noite dessa quarta-feira na Arena Condá, bateu o Figueirense por 2-0. E como tinha a melhor campanha que seu adversário, né? A Chapecoense é o time de melhor campanha do Campeonato Catarinense, conseguiu aí avançar para a semifinal, onde finalmente vai encarar a equipe do Marcílio Dias. O primeiro jogo da semifinal contra o Marcílio Dias está marcado para esse domingo, às 16 horas no Gigantão das Avenidas. A outra semifinal já tinha começado a ser disputada antes desse imbróglio aí, envolvendo Figueirense, Marcílio Dias, envolvendo Figueirense, Hercílio Luz e a Chapecoense, né? Então o primeiro jogo de ida da outra semifinal foi disputado no dia 2 de maio
e terminou 0 a 0 entre Avaí e Brusque. As partidas de volta das semifinais estão marcadas para a próxima quarta-feira, né, dia 19. A Chapecoense recebendo Marcílio Dias na Arena Condá e o Brusque jogando contra o Avaí no Augusto Bauer. Finais ainda não tem data marcada. Próximo estadual, vamos passar aqui pelo Campeonato Mato Grossense. Será que a gente teve jogo esse meio de semana? Não, o Campeonato Mato Grossense começa as finais no próximo domingo com jogos às 9 da manhã, hein? Horários diferentes aí para ter um jogo da final. Próximo campeonato aqui, deixa eu olhar aqui na minha lista. Paraense. Campeonato Paraense, eu acompanhei boa parte das duas partidas ontem. As duas semifinais sendo decididas nos pênaltis. E a Tunaluso brasileira, a Tunaluso que voltou para a primeira divisão paraense, está na final, vai pegar o Paysandu na final. E foram duas semifinais assim recheadas de emoções. O primeiro, o Paysandu empatou em 1 a 1 contra o Castanhal, né? Jogo que aconteceu lá na Curuzu. O Paysandu saiu na frente, o Castanhal empatou logo em seguida e por pouco não conseguiu virar o jogo, né? O jogador lá do Castanhal que fez o gol de empate acabou perdendo um gol que seria até mais fácil de fazer do que aquele outro que ele acabou marcando. Aí, para apimentar um pouquinho mais a disputa, no último lance, lá nos acréscimos, o Paysandu teve um pênalti a seu favor. O Nicolas se apresentou para a cobrança e acertou o travessão, né? O Nicolas aí acabou errando a cobrança que daria, no tempo normal, a classificação para o Paysandu. O jogo foi para os pênaltis e aí o Nicolas se apresentou para a primeira cobrança e acertou, né? Daí o Paysandu conseguiu ali converter ali as suas cobranças e venceu por 4 a 2. Aí no outro jogo, né, no jogo da noite, o Remo empatou com a Tunaluso em 1 a 1, né? A Lusa e também foi um jogo assim bastante curioso, porque o gol do Remo foi marcado pelo zagueiro Dedé contra da Tunaluso, né? Então o zagueiro Dedé marcou contra no primeiro tempo, só que no segundo tempo ele se redimiu e acabou marcando a favor. Então o Dedé da Tunaluso acabou fazendo os 2 gols da partida, um contra e um a favor. E aí nas penalidades a Tunaluso fechou em 6 a 5, né? O goleiro Vinícius não conseguiu pegar nenhum pênalti. A Tunaluso ainda desperdiçou a primeira cobrança, né? O batedor lá fez ao melhor estilo Roberto Baggio, mandou a bola lá na Curuzu, mas a Tunaluso aí acabou fechando a série em 6 a 5 e além da vaga na final, também garantiu uma vaga na Copa do Brasil. Então a Tunaluso de volta aí às competições nacionais. O time que já tinha garantido vaga na Série D do ano que vem também irá jogar a Copa do Brasil. E aí vamos ter aí a decisão de terceiro lugar entre Castanhal e Remo, sem data ainda marcada, e Tunaluso e Paysandu ainda sem data marcada. Próximo campeonato, vamos falar do Campeonato Paraibano. O Campeonato Paraibano que teve ali a abertura da 5ª rodada ontem, empate entre Campinense e Botafogo 1 a 1, né? O Botafogo lidera a competição com 11 pontos, a Campinense subiu para o segundo lugar com 8. Lembrando que nesta quinta-feira terá mais um jogo, né? O Souza vai encarar o 13. Mas na Paraíba, os 2 primeiros colocados já avançam diretamente para as semifinais. Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense ontem teve uma goleada doída e também definiu aí os seus rebaixados, né? A goleada que eu me refiro foi esse 9 a 0 do Operário sobre o Cascavel CR. Esse resultado mandou o Cascavel CR de Maicuia para a 2ª divisão do Paraná. Outro ali que está na briga ali para não ser rebaixado é o Rio Branco. O Rio Branco empatou 0 a 0 com a equipe do FC Cascavel. O FC Cascavel que caiu para a 2ª colocação, né? Aliás, já estava na 2ª colocação. O FC Cascavel empatou com o Rio Branco 0 a 0. Esse resultado ainda deu uma sobrevida aí pro Rio Branco, que tá ali brigando com o Toledo. Um desses dois vai cair para a 2ª divisão, né? Do Maringá para cima já tá todo mundo salvo, só falta uma rodada para terminar essa primeira fase. O Maringá que se salvou porque ele venceu justamente o Toledo, né? Por 2 a 0, confronto direto aí contra o rebaixamento. Abriu 4 pontos para a zona de rebaixamento, então o Maringá agora tá aí brigando para se classificar, tá um pontinho só atrás do Cianorte, que é o 8º colocado. Também tivemos aí o empate 0 a 0 do Azuris contra o Paraná Clube, 3º colocado, o Azuris 5º colocado, os dois com 15 pontos. Quem se meteu ali no meio deles foi o Londrina que venceu o Atlético Paranaense que jogou com o time do reserva, né? O Londrina se classificou e o Furacão adiou aí a sua classificação, né?
Também tivemos aí um empate sem gols, outro empate sem gols aliás, 1-1, né? Entre Coritiba e Cianorte. Esse jogo aconteceu lá no Estradinha, em Paranaguá, porque o Couto Pereira estava passando por reforma no gramado. Então, o Coritiba ali se mantém em sexto lugar com 14 pontos, enquanto que a equipe do Cianorte aparece em oitavo lugar com 13 pontos. Próxima rodada, né, vai ser a última da primeira fase, todos os jogos no sábado, 11h30 da manhã, então torcedor, acorde cedo aí para acompanhar essa última rodada. Teremos aí o Paraná jogando contra o Operário, os dois times aí classificados, né? Teremos o Rio Branco jogando contra o Coritiba, jogo importantíssimo para o Rio Branco escapar do rebaixamento, e o Coritiba não está garantido na segunda fase. Teremos o Cianorte jogando contra o Azuris, o rebaixado Cascavel jogando contra o Maringá que tem chance de classificação. O Toledo, que também está brigando para não cair, vai pegar o Atlético Paranaense, que está brigando para se classificar. E o Londrina vai jogar contra o Cascavel, o jogo aí que pode valer a vice-liderança ao vencedor. Então, esses são os jogos da próxima rodada do Campeonato Paranaense. Próximo campeonato aqui, Paulista. Vamos falar do Paulistão, porque o Mirassol de novo está na semifinal. O Mirassol que o ano passado avançou para a semifinal ao bater o São Paulo no Morumbi por 3-2. Nesta quarta-feira, em um jogo que quem assistiu falou que foi horrível, né? Eu não assisti esse jogo, felizmente. O jogo terminou 0-0 e o Mirassol avançou nas penalidades ao bater o Guarani por 4-3 e o Alex Muralha pegou 2 penalidades. Então, o Mirassol é mais um classificado para a semifinal. Amanhã, sexta-feira, teremos os outros 2 jogos das quartas de final. São Paulo pega a Ferroviária no Morumbi e o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras. Só quando terminarem as quartas de final que a gente vai saber os confrontos da semifinal, porque os confrontos se darão por meio das campanhas. Ontem também tivemos meio jogo pelo Troféu do Interior, isso mesmo, meio jogo, porque o Ituano estava vencendo o Santo André por 2-0 lá no Novelli Júnior, só que acabou, teve um problema lá na energia elétrica, né, na iluminação do estádio, né, a iluminação não voltou, e esse jogo vai continuar nesta quinta-feira a partir das 15 horas, né, então é um jogo que começa num dia e termina no outro dia. Eu gravei já um vídeo separado para falar sobre a Série A2 e a Série A3 do Campeonato Paulista. A Série A3 que definiu aí os seus 2 rebaixados para a Série A3. Então, no final desse vídeo aqui eu vou deixar no card para vocês acompanharem esse vídeo que eu gravei ontem de noite. Aliás, esse vídeo aqui eu só estou fazendo agora na quinta-feira, porque eu queria mesmo esperar acabar todos os jogos, né, para fazer um vídeo completo. Seguindo aqui com o campeonato de Pernambuco, as finais só começam no domingo, né? Entre Sport e Náutico, só que tivemos aí a definição dos rebaixados naquele quadrangular da morte, né? Aliás, teremos a definição dos rebaixados hoje, melhor dizendo. O Retrô pega o 7 de setembro, o Retrô tá livre já de qualquer risco de rebaixamento. O 7 de setembro só depende de uma vitória para escapar. Se empatar, ele ainda acaba torcendo aí por um empate entre Central e Vitória. Central e Vitória é um jogo que um vai derrubar o outro e quem vencer ainda vai ter que torcer por um tropeço da equipe do Vitória, né? do 7 de setembro. Então, esses aqui são os jogos do quadrangular do rebaixamento desta quinta-feira do Campeonato Pernambucano, os 2 jogos às 15 horas. Seguindo aqui, inclusive hoje teremos finais, hein? No Campeonato do Piauí, o Campeonato do Piauí teve jogo alguma coisa? Tivemos jogos nessa quarta-feira também, né? E que foi definido aí o rebaixamento do Picos. O Picos acabou perdendo por 4 de julho por 1-0 e é o primeiro rebaixado no Campeonato do Piauí. O Picos, então, está na última colocação, não tem mais chance de permanecer na primeira divisão. Só falta uma rodada para terminar o campeonato. O Tiradentes ganhou uma sobrevida ao vencer o Parnaíba por 4-1. O Tiradentes era outro que também poderia ser rebaixado. Venceu o Parnaíba por 4-1. E ganhou uma sobrevida aí, isso porque ele contou com uma ajuda do Altos. O Altos bateu o River por 3-0, né? O River aí, agora que tá ainda corre o risco de rebaixamento, e a diferença do River para o Tiradentes é de 3 pontos, né? Então vai ficar essa definição para a última rodada. Nesta quinta-feira ainda teremos o Fla-Flu. O Flamengo vai receber o Fluminense, duelo lá no Albertão, às 15h45. O Fluminense tem 21 pontos, enquanto que o Flamengo tem 19, né? As equipes aí buscando aí, brigando aí por classificação na final. Próxima rodada, vamos ver quem que o Tiradentes pega. O Tiradentes vai pegar o Fluminense na última rodada
e o River vai jogar contra o Parnaíba. O River permanecer na primeira divisão, para ele basta um empate. O Tiradentes precisa torcer por uma derrota do River, vencer, né? E aí o Tiradentes já está livre do rebaixamento. Próximo jogo, vamos passar aqui o próximo jogo aqui. Campeonato Potiguar. Campeonato Potiguar, que rolou ontem a goleada do América de Natal por 4-0 sobre o Açu. E o Santa Cruz venceu o Força e Luz por 2-0. Esse resultado deixou o América na liderança com 7 pontos. O ABC, que joga hoje, é o segundo colocado com 6. O Santa Cruz subiu para a terceira posição com 6 pontos. Os 2 primeiros colocados fazem a final do turno. Nesta quinta-feira teremos o complemento dessa terceira rodada. O Globo recebe o Potiguar às 15 horas no Barretão. E também nessa quinta-feira, 8h30 da noite no Frasqueirão, o ABC joga contra o Palmeiras. Seguindo aqui com os campeonatos, vamos falar do Campeonato Rondoniense. Campeonato Rondoniense aí que também nesta quarta-feira definiu as suas semifinais e também os seus rebaixados. E o Campeonato de Rondônia é muito cruel, hein? O Campeonato de Rondônia aí são 4 times por grupo, 2 se classificam, 1 fica no limbo e o último colocado do grupo, né, de 4 equipes vai para a segunda divisão. E a rodada começou com o Real Ariquemes vencendo o Porto Velho pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o Real Ariquemes, que já estava classificado, acabou aí mantendo seu 100% de aproveitamento, 6 vitórias em 6 jogos, nenhum gol sofrido ainda, 11 gols marcados. Excelente campanha do Real Ariquemes nesse grupo A, enquanto que o Porto Velho, que já estava classificado, acabou ficando na segunda colocação. O Rondoniense bateu o Genos por 5-1, resultado aí que deixou o Genos ir para a segunda divisão sem nenhum pontinho conquistado. O Genos perdeu 6 jogos e está rebaixado para a segunda divisão de Rondônia. Pelo grupo B, o grupo B teve disputa acirrada pelas 2 vagas na semifinal até a última rodada e o União Cacolense se deu melhor sobre o Ji-Paraná. O União venceu por 3-1, manteve ali a liderança do grupo e acabou aí, né, decretando mais uma derrota para o Ji-Paraná, tradicional Ji-Paraná, e somou apenas 1 ponto e vai para a segunda divisão também. Já o Guaporé venceu o Barcelona por 1-0, confronto direto pela segunda vaga, e vai pegar ficou com o segundo lugar do grupo com 11 pontos, enquanto que o Barcelona acaba ficando em terceiro lugar com 8 pontos. As semifinais acontecem já, né, neste próximo domingo, os 2 jogos às 16 horas. O Guaporé recebe o Real Ariquemes, enquanto que o Porto Velho vai jogar contra a União Cacoalense. Esses 2 jogos ainda não têm locais definidos, né? Só é de conhecimento que serão no domingo às 16 horas. Jogos de voltas na próxima quarta-feira. E para a gente fechar aqui os estaduais, vamos falar então do Campeonato do Mato Grosso do Sul, Campeonato Sul-Mato-Grossense, que nesta quinta-feira aí vai ter a 7ª rodada do hexagonal final. Só que lembrando que o hexagonal final são 2 turnos, turno e retorno. Portanto, a competição vai estar chegando na metade nesta quinta-feira. E vamos ter aí briga pela liderança. O Dourados, terceiro colocado com 12 pontos, vai receber o Costa Rica, líder com 15 pontos. Se o Dourados vencer, ele pode assumir a liderança. Eu falo pode porque o Comercial, que está na segunda colocação com 13 pontos, vai jogar, aliás, o Operário, que está na segunda colocação com 13 pontos, vai jogar contra o Comercial. Esse jogo vai ser às 15 horas. Aliás, todos os jogos do Campeonato do Mato Grosso do Sul serão às 15 horas. O Comercial tem 7 pontos, né? Está ali ainda buscando uma vitória para tentar uma arrancada no segundo turno, para ainda buscar alguma coisa aí, brigar pelo título. Já o Operário pode assumir a liderança dependendo do que acontecer com a equipe do Costa Rica. No outro jogo da rodada, o Aquidauanense vai encarar o União ABC, duelo dos 2 últimos colocados, estão bem longe aí da briga pelo título, né? Na verdade já nem tem mais chance de título, então as 2 equipes vão brigar mesmo, mas para não ficar na lanterna. A União busca aí quebrar uma sequência de 4 derrotas consecutivas, né? Então esses são os jogos da 7ª rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E antes da gente encerrar o vídeo, vamos falar que tem decisão nesta quinta-feira. Tem decisão lá em Roraima. Roraima vai decidir aí, vai conhecer o campeão do primeiro turno. O São Raimundo vai jogar contra o Náutico. Esse jogo será às 3h30 da tarde no estádio Canarinho, né? Final aí do primeiro turno do campeonato de Roraima. Na primeira fase, o São Raimundo foi o primeiro colocado com 10 pontos e o Náutico ficou em segundo lugar com 7, né? Então, primeiro turno aí sendo decidido nesta quinta-feira entre São Raimundo e Náutico. E daí
no próximo sábado já teremos a abertura do segundo turno. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Nos próximos dias eu vou trazer algumas novidades aqui no canal, né? Fazer uns vídeos especiais falando aí das equipes rebaixadas nos campeonatos estaduais e também de uma certa maldição que ronda equipes que jogaram a Série C de 2020 do Campeonato Brasileiro. Então fique ligado no canal, se não está inscrito, se inscreva, porque vem novidade aí nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!